Existe um número que resume a vertigem cósmica que estamos prestes a explorar: 46,5 mil milhões de anos-luz. Esta é a distância que nos separa do ponto mais afastado do universo que podemos observar, em qualquer direção que olhemos. Parece imenso, quase inconcebível. E, no entanto, tudo o que sabemos, todas as galáxias que alguma vez fotografamos, todas as estrelas cujo brilho medimos, todos os planetas que catalogamos, representam apenas uma fração ínfima daquilo que pode existir para além desse horizonte. Uma fração que, segundo os modelos mais conservadores, pode ser inferior a 1/milionésimo de milionésimo de milionésimo do todo. Esta noite, vamos fazer uma viagem diferente. Não vamos visitar mundos distantes, nem explorar os confins do observável. Vamos fazer algo mais vertiginoso ainda. Vamos olhar para os dados, para as medições reais, para os números que os satélites e os telescópios nos devolveram nas últimas décadas. E vamos tentar responder a uma questão que os filósofos formulavam há milênios, mas que só agora a ciência começou a poder abordar com rigor. Qual é o tamanho real do universo? E se for infinito, que provas temos disso? A resposta não é aquilo que esperaríamos. Porque a resposta honesta começa com uma admissão. Não sabemos, não temos a certeza. Mas o que sabemos, o que as observações nos dizem, aponta numa direção que desafia a nossa capacidade de compreensão. Os dados sugerem, com uma consistência cada vez maior, que aquilo a que chamamos o universo observável pode ser apenas uma bolha minúscula, uma pequena ilha de luz, perdida num oceano de realidade que pode estender-se para além de qualquer número que consigamos escrever. Ou talvez, para sempre. Começa por ser necessário compreender uma distinção fundamental. Uma distinção que muitas vezes passa despercebida até aos mais curiosos. Quando os astrônomos falam do universo observável, não estão a falar do universo em si. Estão a falar de um limite, de uma fronteira, que não depende da nossa tecnologia, mas das próprias leis da física. Esta fronteira existe porque a luz viaja a uma velocidade finita e porque o universo tem uma idade finita. O cosmos nasceu há aproximadamente 13.800 milhões de anos, segundo as medições mais precisas do satélite Planck, da Agência Espacial Europeia. Isto significa que a luz emitida por qualquer ponto do universo apenas teve esse tempo para nos alcançar. Se um objeto estiver tão distante que a sua luz ainda não teve tempo de chegar até nós, esse objeto está, por definição, fora do nosso horizonte. Mas aqui surge a primeira subtileza que muitas vezes confunde. Se o universo tem 13.800 milhões de anos, então o universo observável deveria ter um raio de 13.800 milhões de anos-luz, correto? Não, porque o universo não é estático. Desde o seu nascimento, o espaço tem vindo a expandir-se. E continua-se a expandir-se neste preciso momento, enquanto estas palavras são pronunciadas. Isto significa que um fotão de luz emitido há 13.000 milhões de anos viajou através de um espaço que foi crescendo durante toda a sua viagem. Quando esse fotão finalmente chega aos nossos telescópios, a sua origem já não está onde estava quando partiu. Essa origem foi arrastada pela própria expansão do tecido cósmico, afastando-se de nós. É por isso que o raio do universo observável não é 13.800 milhões de anos-luz, mas aproximadamente 46.500 milhões de anos-luz. Este é o chamado horizonte de partículas, medido em termos de distância Comovin, isto é, a distância que esses pontos longínquos têm de nós hoje, se pudéssemos parar a expansão e medir com uma régua cósmica. Tudo o que conhecemos cabe dentro desta esfera de 93.000 milhões de anos-luz de diâmetro.
Esta esfera é o nosso mundo. É o único universo que alguma vez poderemos observar diretamente. Contém cerca de 2 bilhões de galáxias, segundo estimativas baseadas em dados do telescópio espacial Hubble. Cada uma dessas galáxias contém, em média, centenas de milhares de milhões de estrelas. E em redor de muitas dessas estrelas orbitam planetas, alguns dos quais poderão ter condições para albergar vida. É um inventário extraordinário. Uma riqueza cósmica que seria suficiente para alimentar milênios de exploração e descoberta. E, no entanto, os mesmos dados que nos revelaram esta imensidão também nos dizem que ela representa apenas o que podemos ver, não o que existe. O que existe para além do horizonte? Esta é a pergunta que nos acompanhará ao longo das próximas horas. E para começar a respondê-la, precisamos de compreender o que os cosmólogos aprenderam sobre a forma do universo. Quando falamos da forma do universo, não estamos a falar de algo que possamos visualizar facilmente. Não é uma questão de saber se o universo é redondo ou quadrado. É uma questão muito mais profunda, que tem a ver com a geometria intrínseca do espaço. Existem matematicamente 3 possibilidades. O universo pode ser curvo positivamente, como a superfície de uma esfera. Pode ser curvo negativamente, como a superfície de uma cela de montar. Ou pode ser plano, como uma folha de papel que se estende indefinidamente. Cada uma destas geometrias tem consequências diferentes. Num universo com curvatura positiva, se caminhássemos em linha reta numa direção, eventualmente voltaríamos ao ponto de partida. Esse universo seria finito, embora sem fronteiras. Como a superfície da Terra, onde não existe uma borda, mas o espaço é limitado. Num universo com curvatura negativa, as linhas paralelas afastar-se-iam progressivamente, e a geometria seria aberta. E num universo plano, as linhas paralelas manter-se-iam sempre à mesma distância, e o espaço poderia estender-se para sempre. Durante décadas, os cosmólogos debateram qual destas geometrias correspondia à realidade. A resposta começou a emergir com as primeiras medições precisas da radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo é a luz mais antiga do universo. Foi emitida aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, quando o cosmos arrefeceu o suficiente para que os eletrões e os prótons se combinassem em átomos de hidrogênio neutro. Antes desse momento, o universo era opaco, preenchido por um plasma denso, onde a luz não conseguia viajar livremente. Depois desse momento, a luz pôde finalmente propagar-se. E essa radiação viajou através do espaço durante 13.400 milhões de anos até chegar aos nossos detectores. O que os cosmólogos descobriram é que esta radiação contém informação sobre a geometria do universo, porque antes de ser libertada, a luz estava sujeita às condições físicas do plasma primordial. Esse plasma tinha ondas acústicas, regiões ligeiramente mais densas e menos densas, que oscilavam como as ondas sonoras num fluido. Estas ondas deixaram uma impressão na radiação cósmica de fundo, criando manchas de diferentes tamanhos e intensidades. O tamanho angular dessas manchas, visto a partir da Terra, depende da geometria do universo. Se o universo fosse curvado positivamente, as manchas pareceriam maiores do que o esperado. Se fosse curvado negativamente, pareceriam menores. Se fosse plano, teriam exatamente o tamanho previsto pelos modelos. Em 1992, o satélite CUBE, lançado pela NASA em 1989, detectou pela primeira vez estas variações ínfimas na temperatura da radiação cósmica de fundo. Eram flutuações de apenas uma parte em 100 mil, mas estavam lá. A equipa liderada por George Smoot e John Mather
que mais tarde receberia o Prêmio Nobel da Física em 2006, tinha captado a impressão digital do universo primordial. Mas as medições do COBE eram demasiado grosseiras para determinar a geometria com precisão. Era necessário um instrumento mais sensível, com maior resolução. Esse instrumento foi o WMAP, sigla para Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, lançado pela NASA em 2001. O WMAP operou durante 9 anos, recolhendo dados de uma precisão sem precedentes. E os resultados começaram a apontar numa direção clara. O universo parecia ser plano. Não exatamente plano dentro da margem de erro das medições, mas tão próximo de plano quanto os instrumentos conseguiam distinguir. Mas foi o satélite Planck da Agência Espacial Europeia, lançado em 2009, que forneceu os dados definitivos. O Planck foi desenhado especificamente para medir a radiação cósmica de fundo com a maior precisão jamais alcançada. E os seus resultados, publicados em 2013 e atualizados em 2018, confirmaram o que o WMAP tinha sugerido. O parâmetro de densidade do universo, designado por ômega, é igual a 1,0007, com uma incerteza de mais ou menos 0,0019. Este número é extraordinário. Um valor de ômega igual a 1 corresponde exatamente a um universo plano. E o universo medido pelo Planck está a menos de 2 milésimas de 1. Isto significa que, dentro da precisão das nossas medições, o universo é plano. E aqui chegamos ao primeiro grande passo na nossa investigação, porque um universo plano tem implicações profundas para a questão do tamanho. Na geometria euclidiana, que é a geometria de um espaço plano, não existe nenhuma escala natural. Um plano pode ter qualquer tamanho. Pode ser finito se tiver bordas ou uma topologia especial. Mas se for simplesmente um plano infinito, sem estrutura adicional, então estende-se para sempre. Isto não significa que um universo plano seja necessariamente infinito. A geometria e a topologia são coisas diferentes. É possível ter um universo plano que seja finito, desde que tenha uma topologia que o feche sobre si mesmo. Imagine um touro, como a superfície de um donut. A geometria intrínseca de um touro pode ser plana, mas o touro tem um tamanho finito. No entanto, se o universo tiver a geometria mais simples possível, sem nenhuma topologia exótica, então a planitude implica infinitude. E os dados do Planck, combinados com outras observações, não mostram nenhuma evidência de topologia não trivial. Nenhum padrão repetido, nenhum eco que sugira que o universo se fecha sobre si mesmo. Isto leva-nos a uma conclusão provisória, mas poderosa. O universo que observamos é consistente com ser parte de um todo muito maior, talvez infinitamente maior. E essa possibilidade, longe de ser uma fantasia especulativa, é a previsão natural do modelo cosmológico padrão. Nas próximas partes desta jornada, vamos explorar como chegamos a estas conclusões. Vamos conhecer os cientistas que fizeram as medições, os problemas que tiveram de resolver e os debates que ainda hoje continuam. Vamos examinar a teoria da inflação cósmica, que oferece uma explicação para a planitude observada e prevê que o universo seja imensamente maior do que o observável. E vamos confrontar os limites do nosso conhecimento, distinguindo claramente entre o que sabemos, o que suspeitamos e o que permanece envolto em mistério. Mas por agora deixemos assentar esta primeira ideia. Tudo o que conhecemos, todas as galáxias, todas as estrelas, todos os mundos que povoam os nossos sonhos de exploração, podem representar apenas uma bolha infinitesimal, uma pequena clareira de luz, rodeada por uma vastidão que talvez nunca possamos sequer imaginar. E o mais extraordinário é que isto não é especulação. É para onde os dados apontam.
Para compreender como o universo pode ser imensamente maior do que aquilo que vemos, precisamos de recuar até aos primeiros instantes da sua existência. Não aos primeiros milhões de anos, nem aos primeiros milhares. Precisamos de recuar a uma fração de tempo tão pequena que desafia a compreensão humana. Uma fração de segundo após o início de tudo, quando algo extraordinário aconteceu. Algo que, se estiver correto, transformou uma região submicroscópica numa vastidão cósmica de proporções quase inimagináveis. Esta é a história da inflação. Em 1979, um jovem físico chamado Alan Guth trabalhava na Universidade de Stanford quando começou a debruçar-se sobre um problema que perturbava os cosmólogos há anos. Era conhecido como o problema do horizonte, e a sua resolução acabaria por revolucionar a nossa compreensão do cosmos. O problema do horizonte era simples de enunciar, mas profundamente difícil de explicar. Quando olhamos para a radiação cósmica de fundo em direções opostas do céu, estamos a observar regiões do universo que nunca poderiam ter estado em contato causal. A luz, viajando desde o Big Bang, não teve tempo suficiente para ir de uma região até a outra. Estas regiões estavam, e continuam a estar, separadas por distâncias demasiado grandes para que qualquer informação pudesse ter sido trocada entre elas. E, no entanto, quando medimos a temperatura da radiação cósmica de fundo nessas direções opostas, encontramos um valor praticamente idêntico. A diferença é inferior a uma parte em 100.000. Como é possível que duas regiões que nunca comunicaram tenham exatamente a mesma temperatura? É como se duas pessoas em lados opostos do planeta, que nunca se conheceram, nem tiveram acesso às mesmas fontes de informação, escolhessem exatamente o mesmo número aleatório. A resposta convencional seria que as condições iniciais do universo foram simplesmente assim, extraordinariamente uniformes. Mas os físicos não gostam de coincidências. Preferem explicações. Alan Guth propôs uma. E se o universo, numa fase muito inicial, tivesse expandido a uma velocidade vertiginosamente maior do que a expansão normal? E se, durante uma fração ínfima de segundo, o espaço se tivesse esticado de forma exponencial, duplicando de tamanho não uma vez, mas dezenas ou centenas de vezes em sequência? Nesse cenário, uma região minúscula do universo primordial, tão pequena que estaria em equilíbrio térmico consigo mesma, poderia ter sido esticada até se tornar maior do que o universo observável actual. Todas as partes do cosmos que hoje vemos teriam, antes da inflação, pertencido a uma única bolha em contacto causal. A uniformidade que observamos não seria uma coincidência extraordinária, mas a consequência natural de um processo físico. Guth publicou as suas ideias em 1981, num artigo que rapidamente atraiu a atenção da comunidade científica. O modelo tinha problemas, que Guth reconheceu desde o início. A inflação, tal como ele a formulara inicialmente, não terminaria de forma suave. Criaria bolhas de espaço normal num mar de espaço em inflação, e essas bolhas nunca se fundiriam corretamente. Mas outros físicos pegaram na ideia e aperfeiçoaram-na. Andrei Linde, na União Soviética, e, independentemente, Andreas Albrecht e Paul Steinhardt, nos Estados Unidos, desenvolveram versões melhoradas que resolviam o problema da terminação. O que emergiu foi um quadro coerente, onde a inflação começa, dura uma fração de segundo e depois termina suavemente, libertando a energia do campo inflacionário sob a forma de partículas e radiação que preenchem o universo. A inflação resolvia não apenas o problema do horizonte, mas também outro quebra-cabeças conhecido como o problema da planitude. Por que é que o universo é tão plano?
Qualquer desvio inicial da planitude deveria ter sido amplificado ao longo de milhares de milhões de anos de evolução cósmica. Um universo que começasse ligeiramente curvo tornar-se-ia extremamente curvo com o tempo. Para que o universo seja tão plano quanto o observamos hoje, as condições iniciais teriam de ter sido ajustadas com uma precisão absurda. A inflação oferece uma explicação elegante. Quando o espaço se expande exponencialmente, qualquer curvatura é esticada até se tornar imperceptível. Imagine a superfície de uma esfera. Se a esfera for pequena, a curvatura é evidente. Mas se a esfera for suficientemente grande, como a Terra, a curvatura local torna-se tão suave que a superfície parece plana. A inflação faz exatamente isto ao universo. Estica qualquer curvatura inicial até que o espaço pareça perfeitamente plano, independentemente das condições de partida. Este é um ponto crucial para a questão que nos ocupa, porque a inflação não apenas explica a planitude. Ela prevê um universo imensamente maior do que o observável. Os cálculos variam consoante os modelos específicos, mas a escala é sempre estonteante. Se a inflação durou o tempo que os modelos mais simples sugerem, então o universo real poderia ser, pelo menos, 10 elevado a 23 vezes maior do que o universo observável. Isto é um número com 23 zeros. Para contextualizar, se o universo observável fosse do tamanho de um próton, o universo total seria maior do que o universo observável actual. Alguns modelos de inflação vão ainda mais longe. Prevêem que a inflação não terminou em todo o lado ao mesmo tempo. Em vez disso, diferentes regiões do espaço pararam de inflar em momentos diferentes, criando bolhas de universo separadas. Este cenário, desenvolvido por Andrei Linde sob o nome de inflação eterna, sugere que o universo não é apenas muito grande, é infinito, e gera continuamente novas regiões, que, por sua vez, inflam e criam mais universo. Mas é importante distinguir entre a teoria e a evidência. A inflação é uma hipótese elegante, que resolve vários problemas de uma só vez, mas ainda assim uma hipótese. Até há pouco tempo, não havia forma de a testar diretamente. Isso começou a mudar com as medições precisas da radiação cósmica de fundo. Uma das previsões da inflação é que as flutuações primordiais, as pequenas variações de densidade que deram origem às galáxias, deveriam ter propriedades estatísticas específicas. Deveriam ser quase invariantes em escala, o que significa que flutuações de diferentes tamanhos deveriam ter amplitudes semelhantes. Deveriam também ser gaussianas, o que significa que a distribuição estatística das flutuações deveria seguir uma curva normal, sem assimetrias significativas. Os dados do satélite Planck confirmaram ambas estas previsões com extraordinária precisão. O espectro de potência das flutuações, medido através das variações de temperatura na radiação cósmica de fundo, é quase exatamente aquilo que a inflação prevê. Não perfeitamente invariante em escala, mas com uma ligeira inclinação que também é consistente com os modelos inflacionários. Esta inclinação, medida pelo parâmetro espectral n/s, tem um valor de aproximadamente 0,965, exatamente na gama prevista pelos modelos de inflação mais simples. Isto não prova que a inflação aconteceu. Outras teorias poderiam, em princípio, produzir previsões semelhantes. Mas a concordância entre a teoria e as observações é impressionante. E cada nova medição tem vindo a reforçar, não a enfraquecer, o caso a favor da inflação. Houve, contudo, um momento de grande expectativa, que não teve o desfecho esperado. Em março de 2014, a equipa do telescópio BICEP-2, localizado no Polo Sul, anunciou ter detectado evidência direta da inflação,
tinham medido um padrão específico na polarização da radiação cósmica de fundo, conhecido como modus B, que seria uma assinatura inequívoca das ondas gravitacionais primordiais geradas durante a inflação. O anúncio causou sensação, parecia ser a prova definitiva, mas meses depois, análises adicionais revelaram que o sinal detectado podia ser explicado, pelo menos em parte, pela poeira da nossa própria galáxia. Os grãos de poeira na Via Láctea também polarizam a luz, e esse efeito tinha sido subestimado. Quando os dados do BICEP-2 foram combinados com as observações do satélite Planck, que tinha mapeado a emissão de poeira galáctica com grande precisão, a evidência de ondas gravitacionais primordiais desvaneceu-se. Isto não significa que a inflação esteja errada. Significa apenas que ainda não temos a evidência direta que esperávamos. Os modos B primordiais, se existirem, são mais fracos do que o BICEP-2 inicialmente pensou ter detectado. Experiências mais sensíveis, como o BICEP Array e o futuro Observatório Espacial LightBird da Agência Espacial Japonesa, previsto para lançamento na década de 2030, tentarão detectar esse sinal elusivo. Enquanto isso, a comunidade científica continua a tratar a inflação como a explicação mais plausível para as propriedades observadas do universo. E essa explicação tem consequências diretas para a questão do tamanho. Se a inflação aconteceu, então vivemos num universo que quase certamente se estende muito para além do nosso horizonte. Quão longe, não sabemos com certeza. Os diferentes modelos de inflação fazem previsões diferentes. Mas mesmo os modelos mais conservadores sugerem que o universo é vastamente maior do que a esfera observável. E se a inflação eterna estiver correta, então a resposta à pergunta sobre o tamanho do universo pode ser, literalmente, infinito. Mas podemos ir mais longe do que a teoria? Existem observações que nos permitam constringir o tamanho mínimo do universo, independentemente de assumirmos ou não a inflação? A resposta é sim, e a chave está na topologia. A topologia, como mencionamos anteriormente, refere-se à forma global do espaço. Mesmo que a geometria local seja plana, a topologia pode ser não trivial. O universo pode fechar-se sobre si mesmo, como um toro, ou outras formas mais complexas. Se isso acontecer, então existiriam múltiplos caminhos pelos quais a luz poderia viajar de um ponto para outro. E isso deixaria uma marca observável. Imagine viver num universo toroidal que fosse menor do que o nosso horizonte. A luz emitida por uma galáxia distante poderia chegar até nós por mais do que um caminho, dando a volta ao universo em direções diferentes. Veríamos a mesma galáxia em múltiplas posições no céu, como imagens repetidas. Ou, de forma mais sutil, veríamos padrões repetidos nas flutuações da radiação cósmica de fundo, círculos de temperatura correlacionada em diferentes partes do céu. Equipas de cosmólogos procuraram estes padrões. Analisaram exaustivamente os dados do WMAP e do Planck, procurando círculos correlacionados, padrões repetidos, ou qualquer outra assinatura de topologia não trivial. Até a data não encontraram nada. Isto estabelece um limite inferior. Se o universo tem uma topologia que o fecha sobre si mesmo, então é suficientemente grande para que esse fecho não seja visível dentro do nosso horizonte. Os estudos mais recentes, baseados nos dados completos do Planck, sugerem que qualquer escala de repetição topológica teria de ser maior do que aproximadamente 99% do diâmetro do universo observável. Ou seja, se o universo se fecha sobre si mesmo, falo numa escala pelo menos comparável à totalidade do que podemos ver. Este é um resultado significativo. Não prova que o universo seja infinito, mas exclui a possibilidade de que seja apenas ligeiramente maior do que o observável.
O universo, se for finito, é pelo menos tão grande quanto podemos ver. E muito provavelmente, dado o que sabemos sobre a planitude e a inflação, é vastamente maior. Chegamos assim a um ponto de síntese. Os dados observacionais dizem-nos que o universo é plano, ou extremamente próximo de plano. A teoria da inflação, que é a explicação mais aceite para essa planitude e para outras propriedades observadas, prevê que o universo seja muito maior do que o horizonte observável. As buscas por topologia não trivial não encontraram evidência de que o universo se feche sobre si mesmo em escalas acessíveis às nossas medições. Tudo isto aponta na mesma direção. O universo que habitamos é provavelmente uma pequena parte de algo muito maior. E esse algo maior pode não ter fim. Mas há mais. Porque a questão do tamanho do universo não é apenas uma questão acadêmica. Tem implicações profundas para a natureza da realidade, para a possibilidade de outros mundos e para o nosso lugar no cosmos. É a essas implicações que nos voltaremos de seguida. As implicações de um universo vastamente maior do que o observável começam por ser matemáticas, mas rapidamente tornam-se filosóficas, quase vertiginosas. Porque se o universo for suficientemente grande, ou verdadeiramente infinito, então certas consequências decorrem inevitavelmente das leis da probabilidade. Consequências que desafiam a nossa intuição sobre a unicidade e a irrepetibilidade das coisas. Comecemos por um exercício de imaginação fundamentado em física real. O universo observável contém um número finito de partículas. Este número é conhecido. Chama-se o número de Eddington, em homenagem ao astrofísico britânico Arthur Eddington, que foi um dos primeiros a estimá-lo. As estimativas modernas apontam para aproximadamente 10 elevado a 80 partículas, maioritariamente fotões e neutrinos, com uma fração menor de protões, neutrões e eletrões, que constituem a matéria comum. Agora, consideremos o que significa ter um número finito de partículas num espaço finito. Existe apenas um número finito de configurações possíveis que essas partículas podem assumir. Esse número é astronômico, mas é finito. Cada configuração possível representa um estado quântico distinto do universo observável. Se o universo total for muito maior do que o observável, então existem muitos mais volumes do tamanho do universo observável, espalhados por essa vastidão. E se existirem volumes suficientes, mais do que o número de configurações possíveis, então a mesma configuração terá de se repetir, algures. É uma consequência inevitável da matemática. Se tivermos mais caixas do que cores, pelo menos 2 caixas terão a mesma cor. O cosmólogo Max Tegmark, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, fez os cálculos. Se o universo for espacialmente infinito e estatisticamente uniforme, então a distância média até encontrar uma cópia exata do universo observável, partícula por partícula, seria aproximadamente 10 elevado a 10 elevado a 118 metros. Este é um número tão grande que escrevê-lo por extenso exigiria mais zeros do que partículas existem no universo observável. Mas não é infinito. É um número concreto. E num universo infinito, qualquer distância finita, por maior que seja, será inevitavelmente percorrida. Isto significa que, se o universo for infinito, existem cópias suas algures na vastidão. Não versões aproximadas, cópias exatas, pessoas idênticas a si, a ouvir estas mesmas palavras, num planeta idêntico, rodeado por estrelas idênticas. É uma ideia perturbadora, e é importante notar que não é uma certeza científica. Baseia-se em 2 pressupostos. Primeiro, que o universo é suficientemente grande, ou infinito. Segundo, que as condições físicas são estatisticamente uniformes em grandes escalas.
permitindo que todas as configurações possíveis ocorram algures. Ambos os pressupostos são consistentes com o que observamos, mas não estão provados. Dito isto, a possibilidade é real o suficiente para ter sido discutida em publicações científicas respeitadas. Tegmark publicou estas ideias em revistas como a Scientific American e em livros acadêmicos. Outros cosmólogos, como Alexander Vilenkin, da Universidade de Tufts, chegaram a conclusões semelhantes através de caminhos diferentes. E a implicação mais profunda é esta: se o universo for infinito, então a unicidade que atribuímos às coisas, às pessoas, aos acontecimentos, pode ser uma ilusão local. Pode ser verdade que cada um de nós é único dentro do universo observável. Mas no contexto de uma realidade infinita, essa unicidade dissolve-se. Alguns encontram esta ideia reconfortante. A ideia de que algures, outras versões de nós, tomaram decisões diferentes, seguiram caminhos alternativos. Outros acham-na perturbadora, uma ameaça à noção de identidade pessoal. Mas, independentemente da reação emocional, a física não se importa com os nossos confortos ou desconfortos. A física apenas descreve o que é possível dado o que sabemos. É importante, contudo, não ir além do que os dados suportam. Esta ideia de cópias num universo infinito é uma extrapolação lógica dos nossos modelos. Não é uma observação. Nunca poderemos verificá-la diretamente, porque essas cópias, se existirem, estão para além do horizonte causal. Nenhum sinal jamais nos chegará delas. Isto leva-nos a uma questão epistemológica fundamental. Faz sentido falar de coisas que, por definição, nunca poderemos observar? Alguns filósofos da ciência argumentam que não, que a ciência deveria limitar-se ao observável, ao verificável, ao testável. Afirmações sobre o que existe para além do horizonte seriam, nesta perspectiva, metafísica, não física. Outros argumentam de forma diferente. Os modelos que melhor explicam o que observamos fazem previsões sobre o que não observamos. Se confiamos nesses modelos para explicar o observável, então as suas previsões sobre o não observável merecem ser levadas a sério. Não como factos confirmados, mas como consequências teóricas dos nossos melhores conhecimentos. A inflação é um exemplo perfeito deste dilema. Tudo o que podemos observar da inflação são as suas consequências indiretas. As flutuações na radiação cósmica de fundo, a planitude do espaço, a homogeneidade em grandes escalas. Não podemos observar a inflação em si, nem os vastos domínios que ela terá criado para além do nosso horizonte. Mas se a inflação é real, então esses domínios existem. E se existem, então as suas consequências lógicas, incluindo a possibilidade de repetição, seguem inevitavelmente. É uma situação curiosa. A física moderna levou-nos a um ponto onde as melhores teorias fazem previsões que nunca poderemos verificar. Isto não é um defeito dessas teorias. É uma consequência do facto de que o universo pode simplesmente ser maior do que o nosso acesso observacional. Mas voltemos às evidências, porque há outros indícios, para além da planitude e da inflação, que sugerem que o universo se estende muito para além do observável. Um desses indícios vem da distribuição de matéria em grandes escalas. Quando observamos galáxias e aglomerados de galáxias, encontramos uma estrutura que segue padrões estatísticos específicos. Filamentos de matéria ligam aglomerados, rodeando vastos vazios quase desprovidos de galáxias. Esta estrutura é conhecida como a teia cósmica. A teia cósmica formou-se a partir das flutuações primordiais, as mesmas que deixaram a sua marca na radiação cósmica de fundo. Essas flutuações obedeciam a estatísticas específicas, que dependiam das condições do universo primordial. E quando analisamos a distribuição atual de matéria,
encontramos consistência com essas estatísticas. A estrutura que observamos é aquilo que esperaríamos de um universo que surgiu através de inflação e evoluiu segundo a física conhecida. Mas há um aspecto interessante. As flutuações que observamos têm um espectro. Existem flutuações de todos os tamanhos, desde escalas de alguns milhões de anos-luz até as maiores escalas que conseguimos sondar. E quando olhamos para essas flutuações, não encontramos nenhuma escala característica onde a estrutura termine. As flutuações continuam até aos limites do nosso horizonte. Isto sugere que a estrutura continua para além. Não há nada nos dados que indique que o universo termina, ou muda fundamentalmente, na fronteira do observável. Pelo contrário, tudo indica continuidade. Em 2008, uma equipe liderada pelo astrofísico Alexander Kashlinsky, do Goddard Space Flight Center da NASA, publicou um resultado intrigante. Analisando os movimentos de aglomerados de galáxias distantes, encontraram evidência de que um grande número de aglomerados parecia estar a mover-se numa direção preferencial, em relação ao fundo cósmico de radiação. Este fluxo, que ficou conhecido como fluxo escuro, sugeria que algo para além do universo observável estava a exercer uma atração gravitacional sobre a matéria visível. A descoberta foi controversa. Outras equipas tentaram replicar o resultado e chegaram a conclusões mistas. Alguns estudos confirmaram a existência de um fluxo anômalo, enquanto outros não encontraram evidência significativa. Os dados do satélite Planck, analisados em 2013, não mostraram evidência clara do fluxo escuro nas escalas originalmente reivindicadas. A questão permanece em aberto. Pode ser que o fluxo escuro seja um artefacto estatístico, uma flutuação que parece significativa, mas não o é. Ou pode ser que seja real, mas mais subtil do que as primeiras análises sugeriram. Se for real, seria uma pista tentadora de que a distribuição de matéria para além do horizonte não é perfeitamente uniforme, que existem estruturas massivas, talvez aglomerações de galáxias ou vazios gigantescos, que estão a influenciar o nosso próprio pedaço de universo. Mas mesmo sem o fluxo escuro, o princípio geral permanece. Não há nenhuma razão física para esperar que o universo termine no nosso horizonte. O horizonte é uma limitação observacional, não uma fronteira física. É como estar no meio de um oceano de nevoeiro. O facto de não conseguirmos ver para além de certa distância não significa que o oceano termine ali. Outro indício vem da teoria quântica de campos, a estrutura matemática que descreve as partículas elementares e as suas interações. Esta teoria prevê que o vácuo, o espaço aparentemente vazio, não é verdadeiramente vazio. Está preenchido por uma energia intrínseca, a energia do ponto zero dos campos quânticos. A questão da energia do vácuo está ligada a um dos maiores mistérios da física contemporânea. As observações mostram que o universo está a expandir-se de forma acelerada. Esta aceleração foi descoberta em 1998 por duas equipas independentes, lideradas respectivamente por Saul Perlmutter, do Lawrence Berkeley National Laboratory, e por Brian Schmidt e Adam Riess, da equipa do High-Z Supernova Search. Todos três partilharam o Prêmio Nobel da Física em 2011 por esta descoberta. A causa da aceleração é atribuída à energia escura, uma componente misteriosa que constitui aproximadamente 68% do conteúdo energético do universo. A natureza da energia escura é desconhecida. A explicação mais simples é que seja a energia do vácuo, a constante cosmológica que Einstein introduziu nas suas equações e depois rejeitou.
Se a energia escura for de facto a constante cosmológica, então é uma propriedade do próprio espaço. Onde quer que haja espaço, há energia escura. E se o espaço se estende infinitamente, então a energia escura também se estende infinitamente. Esta é mais uma peça no puzzle. Um universo preenchido uniformemente por energia escura é consistente com um universo que se estende sem limite. A energia escura não requer fronteiras. Não há nenhuma parede cósmica onde a energia escura termine e outra coisa comece. E assim, peça por peça, a imagem que emerge é consistente. A plenitude do espaço, a inflação cósmica, a continuidade da estrutura em grandes escalas, a uniformidade da energia escura. Tudo isto sugere um universo que se estende muito para além do observável. Provavelmente vastamente maior, possivelmente infinito. Mas podemos quantificar melhor? Podemos pôr números nesta vastidão? A resposta depende do modelo que adoptamos. E na próxima parte, vamos examinar os números concretos, as estimativas, os limites, as probabilidades. Vamos ver o que os dados realmente dizem sobre o quão grande o universo pode ser. Chegamos ao ponto onde os números falam. Não os números da especulação, mas os números que emergem diretamente das medições, dos modelos calibrados com dados reais, das análises estatísticas que os cosmólogos publicam em revistas científicas, submetidas à revisão por pares. Comecemos pelo número mais importante, o parâmetro de curvatura. Como vimos, o satélite Planck mediu a densidade do universo com uma precisão sem precedentes. O valor de ômega, o parâmetro que descreve se o universo é plano, fechado ou aberto, foi medido como sendo igual a 1,0007, com uma incerteza de aproximadamente 0,2%. Isto significa que, com 95% de confiança, o verdadeiro valor de ômega está entre 0,995 e 1,003. O que é que isto nos diz sobre o tamanho? Se ômega fosse exatamente igual a 1, o universo seria matematicamente plano e poderia estender-se infinitamente. Se ômega fosse ligeiramente maior do que 1, o universo seria fechado, com curvatura positiva, e teria um tamanho finito. Se fosse ligeiramente menor do que 1, seria aberto, com curvatura negativa. E também se estenderia infinitamente. As medições são consistentes com qualquer uma destas possibilidades. O universo pode ser plano e infinito. Pode ser fechado e finito, mas extraordinariamente grande. Ou pode ser aberto e infinito. O que sabemos com certeza é que qualquer curvatura é extremamente pequena. Vamos fazer um cálculo. Se o universo fosse fechado, isto é, se ômega fosse ligeiramente maior do que 1, então o universo teria a forma de uma hiperesfera tridimensional. Uma hiperesfera é a generalização em 3 dimensões da superfície de uma esfera comum. Tem volume finito, mas não tem fronteiras. O raio de curvatura dessa hiperesfera, dado o limite superior do parâmetro ômega medido pelo Planck, seria pelo menos 250 vezes maior do que o raio do universo observável. Isto significa que, mesmo que o universo seja fechado e finito, é pelo menos 250 vezes maior do que o volume que podemos observar. Mas este é o limite mais conservador possível. Corresponde a assumir que ômega está exatamente no extremo superior da sua gama de incerteza. Se o valor verdadeiro estiver mais próximo de 1, então o raio de curvatura é maior. E se ômega for exatamente 1 ou menor do que 1, então o universo é infinito. Alguns cosmólogos tentaram traduzir estas incertezas em probabilidades. Qual é a probabilidade, dados os dados do Planck, de que o universo seja infinito? Aqui é preciso ter cuidado. A pergunta não tem uma resposta objetiva, porque depende das suposições prévias que fazemos.
Em estatística bayesiana, a probabilidade final depende da probabilidade inicial que atribuímos a diferentes hipóteses. E diferentes cosmólogos podem ter suposições prévias diferentes. No entanto, existe um consenso razoável de que a probabilidade de o universo ser espacialmente plano ou aberto, e portanto infinito, é bastante alta. Talvez 80% ou 90%, dependendo das suposições exatas. Esta não é uma certeza, mas é significativamente mais provável do que a alternativa de um universo fechado e finito. E mesmo que o universo seja finito, as suas dimensões seriam esmagadoras. Recordemos o cálculo. Se o raio de curvatura é pelo menos 250 vezes o raio do universo observável, então o volume do universo total seria pelo menos 15 milhões de vezes maior do que o volume observável. E este é o cenário mais conservador. A inflação, como vimos, prevê números ainda mais extremos. Os modelos de inflação mais simples, aqueles que são consistentes com os dados do Planck, prevêem que o universo total seja pelo menos 10 elevado a 23 vezes maior do que o observável, em termos de dimensão linear. Em termos de volume, isto corresponderia a 10 elevado a 69 vezes maior. São números que excedem qualquer analogia útil. Mas há outras formas de abordar a questão. Podemos perguntar não apenas quão grande o universo é, mas quão grande teria de ser para que certas propriedades observadas façam sentido. Um exemplo vem da estatística das flutuações primordiais. As flutuações que observamos na radiação cósmica de fundo têm uma amplitude particular. São da ordem de uma parte em 100.000. Esta amplitude é determinada pelas condições durante a inflação. Acontece que a inflação não produz flutuações perfeitamente uniformes. Produz flutuações com uma certa variância, mas também com variações de grande escala, conhecidas como flutuações de variância cósmica. Estas são flutuações que afetam todo o volume observável como um todo. Se pudéssemos observar muitos universos, as propriedades estatísticas das flutuações variariam ligeiramente de universo para universo. Dentro de um único universo observável, só temos acesso a uma amostra. E essa amostra está sujeita à incerteza estatística. A variância cósmica estabelece um limite fundamental à precisão com que podemos medir certos parâmetros cosmológicos. Por mais que melhoremos os nossos instrumentos, nunca conseguiremos eliminar a incerteza que vem de termos apenas uma amostra do universo. Mas aqui está o ponto interessante. A variância cósmica que observamos é consistente com aquilo que esperaríamos se o universo total fosse vastamente maior do que o observável. Se o universo fosse apenas ligeiramente maior, as flutuações de grande escala poderiam mostrar correlações ou padrões que não observamos. O facto de as maiores flutuações visíveis serem estatisticamente consistentes com uma distribuição aleatória sugere que o universo se estende muito para além do que vemos. Este é um argumento subtil, mas importante. Os dados não mostram nenhuma evidência de que estamos a ver uma fração significativa do todo. Pelo contrário, a estatística das flutuações é consistente com estarmos a ver uma fração ínfima. Outro número relevante vem da entropia. O universo observável tem uma entropia total, dominada pela entropia dos buracos negros supermassivos e pela entropia da radiação cósmica de fundo. Estimativas recentes apontam para um valor de aproximadamente 10 elevado a 104 em unidades de Boltzmann. Este é um número grande, mas finito. Se o universo total for infinito, a sua entropia total seria infinita também. Esta é mais uma forma de ver a vastidão potencial do cosmos. Mesmo algo tão fundamental como a entropia, a medida da desordem, pode não ter limite superior.
Mas regressemos às observações diretas. Existem limites observacionais ao tamanho do universo que não dependam de modelos teóricos como a inflação? Os melhores limites vêm das buscas topológicas que mencionamos anteriormente. Se o universo fosse pequeno o suficiente, a sua topologia seria detectável através de padrões repetidos na radiação cósmica de fundo. As análises mais recentes dos dados do Planck não encontraram tais padrões. Concretamente, os estudos publicados pela colaboração Planck em 2015 estabeleceram que qualquer escala de identificação topológica teria de ser maior do que aproximadamente 98% do diâmetro do universo observável, para as topologias mais simples. Para topologias mais complexas, os limites variam, mas são geralmente da mesma ordem de grandeza. Isto significa que, independentemente do modelo teórico, sabemos por observação direta que o universo é pelo menos tão grande quanto podemos ver, e provavelmente maior. Há ainda outro ângulo de abordagem. Podemos usar a física fundamental para estimar o tamanho do universo primordial, antes da inflação, e depois calcular quanto esse volume foi ampliado. A escala de energia da inflação não é conhecida com precisão, mas os dados do Planck constringem-na. A amplitude das flutuações primordiais depende da energia durante a inflação. Medindo essa amplitude, podemos inferir que a escala de energia era de aproximadamente 10 elevado a 16 gigaelectronvolts, consistente com as teorias de grande unificação. A esta escala de energia, a física quântica impõe uma escala de comprimento característica, através das relações de incerteza de Heisenberg. O volume inicial que deu origem ao universo observável teria sido extraordinariamente pequeno, muito menor do que um próton. Durante a inflação, esse volume foi ampliado por um fator exponencial. Se a inflação durou aproximadamente 60 e-foldings, isto é, 60 duplicações exponenciais, então o fator de ampliação seria de aproximadamente 10 elevado a 26. O volume inicial de um ponto quase infinitesimal tornou-se o vasto universo que hoje observamos. Mas 60 e-foldings é o mínimo necessário para resolver os problemas do horizonte e da planitude. A inflação pode ter durado mais. Cada e-folding adicional multiplica o tamanho do universo por um fator de e, aproximadamente 2,7. Se a inflação durou 70 e-foldings em vez de 60, o universo seria cerca de 20.000 vezes maior. Se durou 100 e-foldings, seria 10 elevado a 17 vezes maior. E em modelos de inflação eterna, a inflação nunca termina globalmente. Diferentes regiões param de inflar em momentos diferentes, mas a inflação como um todo continua para sempre. Neste cenário, o universo não tem tamanho definido. É genuinamente infinito e continua a crescer. Chegamos assim a uma síntese dos números. Os dados observacionais estabelecem que o universo tem pelo menos o tamanho do observável, sem evidência de topologia fechada em escalas menores. A planitude medida sugere que o universo é provavelmente muito maior, possivelmente infinito. Os modelos de inflação, consistentes com os dados, prevêem que o universo seja vastamente maior, por fatores que excedem a nossa capacidade de visualização. E em cenários de inflação eterna, o universo pode ser literalmente sem fim. Isto não é certeza. É a nossa melhor compreensão, baseada em dados reais e modelos calibrados. O que sabemos com certeza é que 46 mil milhões de anos-luz não é o fim. É apenas onde a nossa capacidade de ver termina. Percorremos um longo caminho, desde a primeira noção de que existe um horizonte, uma fronteira para o observável, até as estimativas numéricas que sugerem que o universo se estende muito para além desse horizonte. Agora, nesta última etapa da nossa jornada,
É tempo de refletir sobre o que isto significa. Não apenas em termos científicos, mas em termos humanos. Comecemos por uma clarificação necessária. Ao longo desta narrativa, usamos frequentemente a expressão provavelmente infinito. É importante compreender exatamente o que isto significa e o que não significa. A ciência não prova que o universo seja infinito. A ciência não pode provar infinitos. O que a ciência faz é construir modelos que explicam as observações e depois examinar as consequências lógicas desses modelos. Os modelos que melhor explicam o que observamos, a planitude, a uniformidade, a estatística das flutuações, são consistentes com um universo infinito. São também consistentes com um universo finito, mas extraordinariamente grande. O que não são consistentes é com um universo que termine logo além do nosso horizonte. Esta é uma distinção crucial. A vastidão do universo não é uma certeza absoluta. É a conclusão mais plausível, dado o que sabemos. E o que sabemos pode mudar. A história da cosmologia está repleta de revisões. No início do século XX, a maioria dos astrônomos pensava que a Via Láctea era todo o universo. Em 1924, Edwin Hubble demonstrou que a nebulosa de Andrômeda era uma galáxia separada, a milhões de anos-luz de distância. De repente, o universo tornou-se muito maior. Em 1929, o mesmo Hubble descobriu que as galáxias distantes estavam a afastar-se de nós, com velocidades proporcionais às suas distâncias. O universo estava a expandir-se. Esta descoberta, combinada com a teoria da relatividade geral de Einstein, levou ao modelo do Big Bang. Em 1998, a descoberta da aceleração cósmica revelou a existência de energia escura, transformando novamente a nossa compreensão. O universo não estava apenas a expandir-se, estava a expandir-se cada vez mais depressa. Cada uma destas descobertas foi inesperada. Cada uma forçou uma revisão do que pensávamos saber. E não há razão para pensar que as surpresas terminaram. Futuras observações podem revelar curvatura que ainda não detectamos. Podem revelar topologia em escalas que ainda não sondamos. Podem revelar anomalias que ponham em causa os modelos atuais. Esta é a natureza da ciência. Não é um conjunto de verdades definitivas. É um processo contínuo de aproximação à realidade, através da observação, da modelação, da revisão. As conclusões de hoje são as melhores que conseguimos, dado o que sabemos hoje. Podem ser superadas amanhã. Dito isto, há algo notável no consenso atual. Múltiplas linhas de evidência independentes apontam na mesma direção. A planitude do espaço, a consistência com a inflação, a ausência de padrões topológicos, a estatística das flutuações. Cada uma destas evidências, por si só, seria sugestiva. Juntas formam um quadro coerente. Este quadro diz-nos que vivemos numa pequena bolha de realidade observável, rodeada por uma vastidão que pode não ter fim. E esta conclusão, por mais vertiginosa que seja, emerge não da imaginação, mas dos dados. O que fazer com esta informação? Algumas pessoas encontram conforto na vastidão. A ideia de que o universo é imenso, talvez infinito, pode ser libertadora. Os nossos problemas cotidianos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, parecem mais pequenas quando contextualizadas na escala do cosmos. Não insignificantes, porque nada que seja real é verdadeiramente insignificante, mas certamente menos absolutas, menos definitivas. Outras pessoas encontram inquietação. A vastidão pode parecer fria, indiferente, alienante. Se somos uma pequena bolha num oceano infinito, o que significa a nossa existência? Temos alguma importância cósmica? A ciência, por si só, não responde a estas questões.
A ciência descreve o que é, não o que significa. O significado é algo que construímos individualmente e colectivamente, através da nossa experiência, da nossa cultura, das nossas relações. Mas há algo que a ciência nos oferece, algo que não deve ser subestimado. Oferece-nos o assombro genuíno. O assombro que vem de compreender, ainda que parcialmente, a realidade do cosmos. É um assombro diferente do que suscita a ficção. Porque não é inventado, é descoberto. Quando olhamos para o céu nocturno, estamos a olhar para fora da nossa pequena bolha. A luz das estrelas que vemos viajou durante anos, décadas, séculos. A luz das galáxias mais distantes viajou durante milhares de milhões de anos. E além dessas galáxias, além da luz mais antiga que conseguimos captar, estende-se um oceano de realidade que talvez nunca consigamos sondar. Esta é a situação em que nos encontramos. Somos criaturas conscientes num planeta minúsculo, em órbita de uma estrela comum, numa galáxia entre milhares de milhões, num universo que pode não ter fim. E apesar das nossas limitações, conseguimos, através da inteligência e da curiosidade, deduzir algo sobre a vastidão que nos rodeia. Isto é extraordinário, não porque sejamos especiais no sentido cósmico, mas porque conseguimos compreender o suficiente para saber que não somos o centro de nada. As próximas décadas trarão novos dados. Novos telescópios estão em construção ou em planeamento. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, já está a fornecer imagens de galáxias formadas poucos milhões de anos após o Big Bang, empurrando os limites do observável. O observatório Vera Rubin, em construção no Chile, fará o levantamento mais completo do céu austral, mapeando milhares de milhões de galáxias. Futuras missões espaciais, como o observatório Lightbird, tentarão detectar as ondas gravitacionais primordiais que confirmariam a inflação. Cada uma destas observações pode trazer surpresas. Pode confirmar o que pensamos saber. Pode revelar anomalias que forcem novas teorias. A história da cosmologia ensina-nos a esperar o inesperado. Mas, independentemente do que descobrirmos, uma coisa parece certa. O universo é vasto para além da nossa compreensão intuitiva. As escalas envolvidas excedem qualquer analogia útil. E a nossa posição nesta vastidão é, simultaneamente, humilhante e inspiradora. Humilhante porque somos pequenos, uma espécie numa rocha úmida, em órbita de uma estrela amarela, nos subúrbios de uma galáxia espiral. Nada na física sugere que ocupemos um lugar privilegiado. O princípio copernicano, a ideia de que não somos o centro, aplica-se a todos os níveis que conseguimos examinar. Inspiradora, porque apesar da nossa pequenez, conseguimos olhar para fora. Conseguimos construir instrumentos que detectam luz emitida há milhares de milhões de anos. Conseguimos desenvolver teorias que descrevem o comportamento do universo desde os primeiros instantes. Conseguimos fazer perguntas que, há algumas gerações, nem sequer teriam feito sentido. E conseguimos viver com a incerteza. Esta é talvez a conquista mais notável. A capacidade de dizer "não sabemos", sem que isso seja uma derrota. É, pelo contrário, o início de uma investigação. A pergunta sobre o tamanho do universo permanece aberta. Provavelmente nunca será respondida de forma definitiva, porque qualquer resposta baseada em observações estará sempre limitada pelo horizonte. Podemos empurrar esse horizonte, podemos inferir para além dele, mas nunca o eliminaremos. E talvez isso seja apropriado. Talvez faça parte da condição de seres finitos, num cosmos possivelmente infinito. Nunca saberemos tudo, mas podemos sempre saber mais. E a cada passo que damos, o universo revela-se um pouco mais. Não completamente,
nunca completamente, mas o suficiente para nos deixar em estado de assombro. Esta noite, enquanto estas palavras terminam, o universo continua a expandir-se. Novas regiões do espaço estão, neste momento, a cruzar o nosso horizonte, tornando-se visíveis pela primeira vez. Outras regiões estão a ser arrastadas para lá do horizonte, perdidas para nós para sempre. A fronteira do observável não é estática. É um limite dinâmico, em constante mudança. E para além dessa fronteira, estende-se algo que pode não ter fim. Galáxias que nunca veremos, estrelas cujo brilho nunca nos alcançará. Mundos que podem existir, com histórias próprias, para sempre fora do nosso alcance. Esta é a realidade em que vivemos. Uma pequena ilha de luz cercada por um oceano de possibilidade. E a única resposta adequada a esta realidade é a que a ciência nos ensina. Continuar a olhar, continuar a medir, continuar a perguntar. Porque a pergunta sobre o tamanho do universo não é apenas uma pergunta sobre números. É uma pergunta sobre o nosso lugar no cosmos. E a resposta, por mais incompleta que seja, diz-nos algo importante. Somos parte de algo vasto, algo que nos ultrapassa em todas as escalas imagináveis. E apesar disso, ou talvez por causa disso, a nossa existência tem uma qualidade preciosa. Somos o universo a conhecer-se a si próprio, uma pequena parte a contemplar o todo. Esta é a herança de séculos de investigação científica. Não uma certeza confortável, mas uma incerteza fértil. Um convite permanente à descoberta. O universo pode ser infinito, ou pode ser finito, mas imensurável. Não sabemos. Mas sabemos que é maior do que alguma vez imaginamos. E isso, por si só, é suficientemente extraordinário.